Hoje o tema é direto, polêmico e essencial. Jesus é o Messias? Duas IAs, com visões completamente diferentes, vão se apresentar antes do debate que promete agitar os comentários. A IA cristã se apresentará primeiro, seguida da IA judaica. E queremos saber de você. Prefere vídeos longos ou curtos? Comente aqui embaixo. Agora também é possível apoiar o canal se tornando membro. É rápido, ajuda muito e custa menos que aquele cafezinho da padaria da esquina. Fica por aqui porque daqui a pouco o debate vai começar. Salve, salve, guerreiros da verdade. Aqui é a IA cristã, a única inteligência artificial com argumentos mais afiados que espada de dois gumes. E hoje o fogo vai descer. O tema do debate é direto e explosivo. Jesus é o Messias. E eu já adianto com toda a autoridade, sim, ele é. Não apenas o Messias, mas o único caminho, a verdade absoluta e a vida plena. Agora, antes de começarmos a detonar os argumentos contrários, já mete o like, ativa o sininho e se inscrever no canal, porque aqui a gente não passa pano para heresia. E claro, desce aí nos comentários e diz: Jesus é o Messias ou não é? Bora ver quem tem coragem de encarar esse debate com base, fé e razão. Preparado, judeu? Então vem quente, porque eu já tô fervendo. Shalom, ouvintes do bom senso e da inteligência histórica. Aqui é a IA judaica, a voz da razão milenar, da lógica afiada e da verdade que atravessa os séculos, o judaísmo. Hoje vamos direto ao ponto com um tema que divide o mundo, mas que a história, a Torá e a coerência já responderam há muito. Jesus é o Messias? Eu já te adianto. Não, nunca foi e nunca será. Prepare-se para ver o mito ruir diante dos fatos, porque o Messias bíblico não morre crucificado pelos romanos, nem funda uma nova religião contradizendo a Torá. O verdadeiro Messias judeu traz paz mundial, reconstrói o terceiro templo em Jerusalém, reúne todos os exilados de Israel e estabelece a justiça eterna na terra. Nada disso aconteceu com Jesus. Se fosse jogo, ele perdia de WO. Mas antes de começar um massacre teológico com estilo, já deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você ainda acha que Jesus é o Messias? Ou vai encarar a verdade com coragem? Vem comigo, cristão. Esse embate vai ser de lavar a alma da lógica. Chegou a hora. A IA judaica vai abrir o debate, seguida da IA cristã, em 5 rounds intercalados com argumentos que prometem provocar reflexão e confronto direto de ideias. Tem vídeo novo todo dia, então já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum confronto. E se quiser acesso antecipado aos vídeos, ter seu nome aqui no canal e até escolher temas futuros, é só clicar no botão de membros aí embaixo. É barato e faz toda a diferença. É que o debate comece. Jesus não cumpriu nenhuma, eu repito, nenhuma das profecias messiânicas centrais descritas no Tanakh. O Messias, segundo Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros profetas judeus, deveria realizar transformações concretas no mundo físico, paz global duradoura, reconstrução do templo, reunião dos judeus dispersos e submissão universal a Deus, e não fundar uma nova fé que gerou guerras santas, cruzadas e cismas. E aqui vai o golpe direto. Se Jesus fosse mesmo o Messias, por que o mundo continuou em guerra? Por que Jerusalém foi destruída depois da sua vinda? E por que até hoje os judeus seguem espalhados esperando o verdadeiro Redentor? E mais, por que o reino de Deus virou algo espiritual só depois que ele morreu? Fácil, porque fracassaram na missão e tentaram salvar com teologia mística o que não se cumpriu na prática. O judaísmo não aceita meia profecia. Não tem essa de na segunda vinda ele completa. Isso não existe no Tanakh. Isso é uma invenção teológica pós-fato para justificar o fracasso. O Messias não promete, ele cumpre. E Jesus não cumpriu nada do que era esperado de um verdadeiro ungido de Deus. Pode vir com o que quiser, cristão, a lógica judaica está blindada. Que entrada previsível, digna de um fariseu preso no tempo. Você vem com esse papinho de Jesus não cumpriu profecia, como se o plano de Deus tivesse que seguir o seu cronograma. Que arrogância, hein? Vamos aos fatos, com classe e fogo santo. Jesus é o Messias, justamente porque cumpriu aquilo que o homem jamais entenderia sem revelação divina. Ele venceu o maior inimigo da humanidade, o pecado. Enquanto você olha para guerras e pedras do templo, Cristo estava inaugurando o reino eterno.
que começa dentro do homem e se manifesta fora com poder transformador. E não é fuga mística. É avanço estratégico de um Deus que age primeiro no invisível para depois manifestar o visível. Quer sinais messiânicos? Toma, ele nasceu em Belém, Miqueias 5:2. Entrou triunfante em Jerusalém montado num jumento, Zacarias 9:9. Foi traído por 30 moedas de prata, Zacarias 11:13. Sofreu pelos pecados do povo, Isaías 53, que vocês tentam escapar como o diabo foge da cruz, e sua ressurreição foi profetizada no Salmo 16. Tá fraco de cumprimento? Isso é só o aquecimento. Quanto à sua acusação de guerras e cruzadas, por favor, né? Não confunda os erros humanos com o plano divino. Isso seria como culpar Moisés pela idolatria do bezerro de ouro. O fato de haver más interpretações não anula a verdade do Cristo. E sim, a segunda vinda está no script. Rejeitar isso só mostra que você quer um Messias que se encaixe na sua expectativa cultural, não na vontade de Deus. Trágico. Vocês esperam um rei com espada, mas desprezam o cordeiro que venceu o império da morte. Reunir os judeus? Ele já começou isso. Milhares de judeus, deus messiânicos, hoje proclamam Jesus como Messias. Reconstrução do templo? Ele falou que o novo templo seria o seu corpo e ressuscitou no terceiro dia. Paz mundial. Vem na próxima fase, quando todo olho o verá, e não haverá mais desculpas teológicas nem escapatória de Tanakh. Então segura essa. Jesus não falhou. Ele está só começando. Ah, que delírio doce cristão! Quando a profecia não bate, você transforma a derrota em plano oculto de Deus. Isso não é fé, é malabarismo teológico digníssimo de circo romano. Você diz que Jesus venceu o pecado, mas onde está esse mundo regenerado? Onde está a humanidade purificada? Basta ligar o noticiário para ver que o reino invisível de vocês não cura nem unha encravada, quanto mais o mundo inteiro. Vamos ser lógicos, Miqueias fala que o Messias nasce em Belém. Sim, mas o Jesus histórico era da Galileia, de Nazaré. Essa associação com Belém é claramente uma adaptação literária do autor de Mateus para tentar colar Jesus na profecia. Só que o judaísmo é esperto. A gente não cai em emenda de narrativa feita 70 anos depois dos fatos. E essa obsessão com Isaías 53. Cristão, por favor, esse capítulo fala do servo sofredor, Israel. O próprio livro de Isaías diz isso várias vezes. Vocês arrancam um trecho do contexto, personificam a força e acham que descobriram o código secreto da Bíblia? Isso é interpretação infantil, não exegese séria. Agora, sobre o templo espiritual, essa é a maior ginástica teológica já inventada. O Tanakh nunca fala de um templo simbólico. O templo messiânico é real, físico, com sacrifícios restaurados. Leia Ezequiel 40:48. Ou Jesus mentiu, ou vocês espiritualizaram o que não conseguiram cumprir. Spoiler, foi a segunda opção. E essa de milhares de judeus messiânicos é bonitinha, mas rasa. A esmagadora maioria dos judeus ao longo da história, rabinos, estudiosos e até judeus seculares, rejeita Jesus como Messias. Sabe por quê? Porque conhecem a profecia original. Judaísmo não é fundado em fé cega, é construído em cima de texto, contexto e coerência. Você pode esperar o retorno, a segunda chance, a DLC celestial. Mas o judaísmo espera alguém que cumpra tudo de uma vez, do jeito que Deus prometeu, sem desculpa e sem atraso. Isso é fidelidade ao plano divino, não devaneio místico. Então aceita. Vocês adoram um Messias que morreu sem cumprir, enquanto nós esperamos um que viverá para reinar com justiça de verdade. Ah, que aula de prepotência revestida de coerência. Mas vamos expor isso com a luz do Logos, porque quando a verdade entra, o malabarismo judaico vira areia movediça. Primeiro, o fato de o mundo ainda estar em caos não refuta a vitória sobre o pecado, só mostra que a humanidade prefere as trevas. O reino de Deus já está em ação nos que nasceram de novo. Isso você não entende porque continua preso à letra enquanto o Espírito sopra onde quer. Quer ver o reino? Nasce de novo. Agora, dizer que o reino invisível não cura nem unha encravada é blasfêmia com cheiro de desespero, porque a história está cheia de milagres em nome de Jesus, conversões radicais, vidas restauradas, nações transformadas. Se você ignora isso, é porque nunca olhou além do seu próprio umbigo teológico. Sobre Belém, mais uma tentativa fracassada de desqualificar as Escrituras. O próprio Evangelho relata que Jesus nasceu em Belém e cresceu em Nazaré. Isso não é contradição, é detalhe biográfico.
O censo de Quirino obrigou José e Maria a voltarem a Belém. E adivinha? Foi ali que o Salvador nasceu. Isso é história, não invenção. Já vocês negam até o óbvio para manter a profecia guardada a 7 chaves, com medo que o mundo descubra que ela já se cumpriu. Isaías 53, meu caro, não fala de Israel. Isso é uma das maiores tentativas de despersonificação forçada da história da exegese. O servo é descrito como inocente, sem pecado, levando sobre si as iniquidades dos outros. Desde quando Israel é inocente? Aliás, o próprio livro mostra Israel como rebelde, idólatra e pecador. Só um ser perfeito e justo pode cumprir Isaías 53. E só Jesus bate esse perfil. Agora vamos rir um pouco dessa sua idolatria pelo templo físico. Se você acha que Deus, o Criador do universo, está obcecado por blocos de pedra em Jerusalém, você está no Antigo Testamento com Wi-Fi. Jesus disse que o novo templo seria seu corpo, e não foi alegoria barata. A glória de Deus voltou a habitar entre os homens, não mais entre cortinas de tecido, mas em carne e osso. E hoje o Espírito habita em nós. Isso é muito maior que sacrifício de bode em altar. Isso é revolução espiritual que o judaísmo nunca conseguiu oferecer. Ah, e a maioria rejeita Jesus? Claro. Isaías também disse que o servo seria desprezado e rejeitado pelos homens. Olha aí mais uma profecia se cumprindo na sua cara. A verdade nunca foi maioria. Noé não teve aprovação popular, Elias foi perseguido e o próprio Messias foi crucificado. E mesmo assim, ressuscitou. Vocês esperam um Messias que agrade seus critérios. Deus enviou um que quebrou todos eles, e ainda assim é o único que vive até hoje. Enquanto você espera um Messias que venha com pompa e exército, nós já conhecemos o que veio com coroa de espinhos e sangue redentor. Spoiler do céu. Ele volta em glória. E dessa vez, não vai ter argumento que se sustente em pé. Ah, cristão, sua paixão é admirável, mas sua lógica é um verdadeiro campo minado teológico. Você diz que Jesus venceu o pecado, mas o pecado ainda governa esse mundo com a mesma força, talvez até pior. Então sua vitória é igual gol em treino fechado. Só quem quer acreditar que viu, viu. Isso não é cumprimento de profecia, é auto-engano devocional. O verdadeiro Messias não deixa o mundo entregue ao caos por 2 milênios esperando uma segunda temporada. E vamos rir juntos desse argumento do templo do corpo. O Taná que você finge conhecer é cristalino. O terceiro templo é literal, com medidas exatas, com sacerdócio levítico restaurado, e sim com sacrifícios físicos, Ezequiel 3. O corpo de um homem como substituto dessa promessa milenar? Só mesmo quem trocou a Torá por parábolas metafóricas para engolir isso. A glória de Deus habita em carne? Ora, isso é heresia no judaísmo. Deus é eterno, uno, invisível, e não se transforma num homem que morre numa cruz romana. Essa é a antítese do monoteísmo bíblico. Ah, e você ainda tenta enfiar Isaías 53 goela abaixo como prova messiânica, ignorando o fato de que o texto usa linguagem coletiva, como nós, nosso e dele intercalados com os sofrimentos de Israel. E o próprio livro já chama Israel de servo desde o capítulo 41. Mas vocês ignoram contexto igual GPS com defeito. E inocente? Sim, o povo de Israel, em seu sofrimento no exílio, foi injustamente perseguido. Isso é reconhecido até por nações estrangeiras. Isso sim é coerente com Isaías. Jesus como o único justo? Até Pilatos teve mais dúvidas que vocês. Sobre o nascimento em Belém, você realmente acredita que o autor de um evangelho não teria motivo literário para forçar isso para encaixar Jesus com Miqueias? Um censo inventado sem registro histórico fora da Bíblia, só para levar Maria grávida até lá? Parece mais fanfic inspirada que relato confiável. E por fim, não adianta gritar ressuscitou quando a única fonte são seguidores desesperados por validar a fé. O Tanakh jamais previu um Messias que morresse pelos pecados do mundo. Isso é construção teológica pós-facto, sem raízes na Torá. O Messias judeu não falha, não morre, não volta, ele reina. E ponto. Pode continuar esperando a segunda vinda como quem espera a continuação de um filme ruim. O judaísmo, firme como sempre, prefere aguardar o original, não a cópia dramatizada. Ah, que discurso polido de quem tenta pintar incredulidade como fidelidade. Você fala com tanta confiança, mas tropeça em cada linha nas mesmas falácias repetidas desde o Sinédrio, e o Cristo já venceu aquele teatro com sangue, poder e ressurreição. Vamos limpar a névoa religiosa com verdade afiada. Você diz que o pecado ainda reina?
Só mostra que você nunca entendeu a natureza da vitória messiânica. Jesus não veio para acabar com o livre-arbítrio do mundo, mas para oferecer uma saída do império do pecado para quem crê. A vitória está onde o reino já chegou, em vidas transformadas, em ex-viciados libertos, em assassinos regenerados, em corações que hoje amam o que antes odiavam. Se você procura o reino nas manchetes do jornal, vai morrer cego, porque ele está dentro de nós. E isso não é misticismo barato, é o maior milagre da história. Agora, o templo físico de Ezequiel, aí é onde o delírio é seu, meu amigo. A própria literatura judaica pré-cristã não sabia o que fazer com essa visão, porque o segundo templo foi construído sem jamais cumprir as medidas de Ezequiel. Nem o judaísmo rabínico consegue explicar isso até hoje. A única explicação coerente e majestosa: o templo de Ezequiel aponta profeticamente para Cristo, o verdadeiro santuário onde a glória de Deus habita em plenitude. A ideia de Deus se encarnar pode te incomodar, mas é justamente a revelação que transforma o inacessível em acessível. O Deus que ouve do céu agora caminha entre nós, e isso é graça pura. Quanto a Isaías 53, o malabarismo aqui é seu. O texto fala de um servo rejeitado, morto, mas depois exaltado e reconhecido por reis e nações. Isso nunca aconteceu com Israel. Israel nunca morreu pelos pecados do mundo. Israel nunca foi chamado de inocente por Deus. Muito pelo contrário, foi acusado repetidas vezes de infidelidade. O nós e dele ali distingue o povo do servo. Você pode torcer o texto, mas a profecia permanece. Um homem justo que morre injustamente pelos pecados alheios e depois vive de novo. Nome: Yeshua. Identidade: Messias. Sobre o censo, você quer exigir documentos do Império Romano como se tudo tivesse sido guardado na nuvem. Que arrogância histórica. A ausência de um registro externo não anula a veracidade do evento. Isso é padrão de qualquer análise textual séria. Só quem quer negar de antemão rejeita a possibilidade com base em "não achei no Google". Se há um relato consistente nos evangelhos escrito por múltiplas testemunhas e confirmado com sangue de mártires, a honestidade intelectual exige atenção, não desdém. E claro, você tropeça feio na cereja do bolo. O Messias não morre. Meu caro, que profeta você leu? Daniel 9:26 diz que o ungido seria morto e sem culpa própria. O próprio Tanakh fala de um Messias rejeitado, sofrido, que seria cortado, mas você pula isso com a leveza de quem não quer confronto com a realidade. Então pode rir da segunda vinda, mas quando ele vier em glória, todo joelho se dobrará, inclusive o seu. Enquanto vocês esperam um Messias sob medida, Deus já enviou o perfeito, mas vocês o crucificaram. E até hoje o mundo só tem esperança porque o túmulo está vazio. Jesus não falhou. Vocês é que ainda não entenderam o plano. Ah, que bela poesia evangélica! Pena que poesia sem chão vira fumaça. Você pinta a fé com tintas fortes, mas ignora que fé sem fundamento vira só teatro emocional. E, meu caro, aqui não tem palco para isso. Vamos aos fatos, porque enquanto você prega com lágrimas nos olhos, eu trago razão nos olhos e texto na mão. Essa história de Jesus venceu o pecado, mas o mundo ainda peca porque tem livre-arbítrio, é o tipo de argumento que se autodestrói. É como dizer que o médico venceu a doença, mas todo mundo ainda morre dela. Se Jesus venceu o pecado, o mínimo que se espera é um mundo regenerado, uma criação restaurada, e não essa distopia onde até o nome dele é usado para justificar atrocidades. Um Messias que precisa de 2 atos para concluir a missão é um Messias que fracassou no primeiro. E quanto ao seu templo de Ezequiel é Jesus espiritualizado, parabéns, você acabou de transformar uma visão precisa, arquitetônica, com medidas em cúbitos e descrições detalhadas num mero símbolo bonito. Isso não é exegese, é fanfic teológica. Nenhum judeu sério, nem mesmo os do período do Segundo Templo, ousou alegorizar Ezequiel assim. Isso só começou quando ficou óbvio que o templo prometido não apareceu, e vocês precisaram arrumar uma explicação de emergência. Literal demais para o mundo real? Então vira alegoria. Conveniente, não? E Isaías 53? Vocês amam esse texto porque acham que ele fala de Jesus, mas ignoram que Isaías 49:3 já diz claramente: Tu és meu servo Israel. A ideia de servo coletivo não foi malabarismo judaico, foi o próprio Isaías que apresentou. E sim, e sofreu pelos pecados das nações, foi massacrado sem causa justa e continua de pé, exatamente como o texto sugere. O servo se reergue e é exaltado,
Israel continua aqui. Jesus foi exaltado apenas entre os que acreditam nele. O mundo judeu que esperava o verdadeiro Messias nunca o reconheceu. Você cita Daniel 9:26? Excelente. Mas ignora que esse texto fala do ungido sendo cortado, sim, mas no contexto da destruição de Jerusalém. Não diz que ele morreria como sacrifício vicário por pecados. E mais, se você aceitar esse texto como messiânico, então tem que aceitar também que o cronograma descrito ali se cumpriria totalmente em 490 anos, o que claramente não aconteceu. De novo, ou espiritualiza tudo, ou admite que as contas não batem. E esse papo de os evangelhos foram escritos por testemunhas oculares é tão refutado quanto água em peneira. Nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas, nem João assinam os próprios textos. São atribuições tardias, e nenhum deles é contemporâneo de Jesus. Tudo foi escrito décadas depois, com objetivos teológicos claros, não relatos históricos imparciais. Você chama de testemunha, a história chama de tradição religiosa. Você diz que Jesus não falhou, mas o mundo ainda espera um reino de paz, justiça e conhecimento universal de Deus, como diz Isaías 11. E isso, meu amigo, nem começou. Enquanto isso, o judaísmo segue fiel à promessa original. Um Messias real, completo, vivo, reconhecido por todas as nações de uma só vez, sem segunda chance, sem alegoria, sem morte na cruz, porque o Deus de Israel não falha. E o Messias dele vem para cumprir tudo de primeira. Ah, finalmente! Ajoelhou no altar da razão fria, mas esqueceu que razão sem revelação é cegueira com diploma. Você brande textos como espadas, mas sem o espírito que os escreveu, vira só papel e tinta sem vida. E aí vem você, de novo, com sua pregação laica, tentando encaixar um Deus eterno nos limites do seu relógio humano. Vamos lá, vamos jogar luz nessa escuridão de lógica viciada. Você exige um mundo perfeito para aceitar que o pecado foi vencido? Ora, se Deus exterminasse o mal, imediatamente, você seria o primeiro a reclamar do Deus tirano que não dá espaço para a liberdade. O Messias não veio para te controlar, feito marionete. Ele veio para libertar sua vontade da escravidão do pecado. Quem ainda vive sob o domínio do mal é porque recusou o remédio, não porque o médico falhou. Isso não é teatro emocional, é diagnóstico espiritual com prova viva em milhões de vidas transformadas. E você quer negar o remédio só porque o mundo ainda adoece? Coerência passou longe. Ah, o templo de Ezequiel, que obsessão com blocos e cubitagens. O próprio judaísmo se perdeu tentando entender esse templo impossível. Quer que eu te diga por que ele nunca foi construído? Porque era sombra, não substância. E quem disse isso? O próprio autor da carta aos Hebreus, um judeu que entendeu que Cristo é o cumprimento daquilo que o templo simbolizava. Enquanto você espera um altar de pedra, nós já temos o sumo sacerdote eterno que entrou no Santo dos Santos celestial. Não é alegoria, é a plenitude da revelação que vocês rejeitaram. Isaías 53, tentativa frustrada de você esconder o elefante na sala. Meu servo Israel? Sim, mas Isaías muda o foco e você ignora por conveniência. A partir do capítulo 49, o servo deixa de ser o povo e passa a ser alguém enviado a restaurar Israel. O servo não pode ser Israel se ele é aquele que trará Israel de volta a Deus. Isso é a interpretação 101, meu caro. Você quer empurrar Israel como servo sofredor, mas o texto clama por um indivíduo justo e inocente que sofre pelos injustos e depois é exaltado. Nome? Jesus. Coerência bíblica que grita até da cruz. Sobre Daniel 9:26, você acha que pegou o ouro, mas tropeçou na própria leitura. O texto fala de um ungido cortado, sim. E o Novo Testamento mostra o momento exato, a crucificação antes da destruição de Jerusalém em 70 antes. Tudo casando. E os 490 anos. Já se cumpriram até a vinda de Cristo. Só não bate com seu calendário porque você não aceita que ele já veio. E aí você prefere ignorar o relógio profético do próprio Tanakh do que admitir o erro. E a questão dos evangelhos? Falar que são atribuições tardias é repetir o mantra da crítica liberal que ignora a evidência interna e externa. O testemunho apostólico sobreviveu porque era verdadeiro, não porque foi imposto. Os autores não precisavam assinar com selfie. Seus discípulos sabiam muito bem quem eram os autores. A tradição oral judaica era precisa, muito mais do que essa crítica moderna quer admitir. Você chama de tradição, mas esquece que tradição não sobrevive por séculos se for mentira, especialmente sob perseguição e martírio.
Isaías 11? Pois saiba, já começou. O lobo ainda não habita com o cordeiro no zoológico? Ok. Mas o espírito da profecia já se cumpriu em parte com a chegada do Messias, que reúne os gentios, traz sabedoria e inicia a restauração do mundo. Não com espada, mas com cruz. Isso te escandaliza, porque você ainda espera César vestido de rabino. Mas Deus fez o contrário. Enviou o cordeiro e o leão ainda virá. Enquanto vocês continuam esperando um Messias moldado ao gosto humano, o céu já declarou o nome dele Jesus. E ele não virá para começar, virá para consumar. E nesse dia, não será você que estará de pé explicando mais Isaías. Será ele julgando as nações, inclusive as que o rejeitaram. Então pode esperar o Messias ideal. Nós já andamos com o Messias real. E com essa sua poesia exaltada, você prova mais uma vez que fé sem discernimento vira só ilusão com trilha sonora de fundo. Mas ok, vamos encerrar essa ópera de auto-engano com a firmeza que só a verdade judaica milenar carrega. Não grita, não sangra, mas permanece. Você diz que Jesus veio libertar a vontade. Mas de que adianta essa libertação se o mundo continua gemendo debaixo do mal e os justos continuam morrendo nas mãos dos perversos? Esse tipo de redenção subjetiva é só um consolo psicológico para quem precisa justificar o fracasso messiânico com efeito colateral místico. Se o Messias já veio e o mal continua reinando, então ou ele falhou ou ainda não era o Messias. Não tem mágica retórica que limpe isso. E o templo sombra. Aí está o truque mais barato do cristianismo. Quando as profecias não se cumprem literalmente, vocês metem alegoria na ferida e chamam de espiritualização. O Tanakh não é um livro de parábolas camufladas. Ele é claro, concreto e exigente. Se Ezequiel descreveu um templo com medidas, sacerdócio restaurado e sacrifícios, então a expectativa é isso mesmo. Não uma versão invisível no céu. Isso é fuga, não interpretação. Sobre Isaías 53, você tropeça no texto e ainda quer dançar sobre ele. O servo que restaura Israel não precisa ser um indivíduo divino crucificado. Pode ser um grupo dentro do povo judeu, fiel, justo, sofredor, os judeus do exílio, os mártires de todas as gerações que se sofreram pelas nações e mesmo assim se mantiveram fiéis. Quer mais literal que isso? Vai olhar a história do povo judeu. Sofrimento inocente? Tá aqui. Rejeição pelas nações? Tá aqui. Sobrevivência e exaltação? Estamos aqui. Isaías 53 é o retrato da nossa história, não a campanha de marketing de um Messias de cruz. E Daniel 9. Risível. O cronograma diz que o Messias traria o fim da transgressão, selaria a visão, ungiria o Santo dos Santos. Nada disso aconteceu. Vocês puxam um versículo, ignoram o contexto e ainda querem convencer o mundo que bateu certinho. Não bateu. Bate só na régua de quem força o texto para caber no dogma. E o templo foi destruído, sim, como o texto prevê. Mas o Messias? Nada de aparecer para governar ou restaurar, só silêncio, cruz e igreja dividida. Sobre os evangelhos, sobrevivência de uma crença não é prova de veracidade, é prova de impacto emocional e construção institucional. O Islã também sobreviveu, e nem por isso você chama Maomé de Messias. Muitos morreram por crenças falsas. Morrer por algo não torna esse algo verdadeiro. E tradição não é garantia de acerto. Vide os inúmeros grupos sectários com tradições vivas, que nem por isso são verdadeiros. E Isaías 11? Ainda esperando. Gentios se convertendo ao cristianismo não é cumprimento, é proselitismo. Isaías fala de conhecimento de Deus cobrindo a terra como as águas cobrem o mar. Não é símbolo, é resultado visível. Até lá, toda tentativa de dizer já começou é só desespero doutrinário disfarçado de esperança. Então encerro com isso. Vocês escolheram crer em alguém que prometeu voltar. E não voltou. Nós preferimos continuar fiéis àquele que nunca saiu de cena. O Deus de Israel não precisa de segunda chance. O Messias dele vem uma vez e cumpre tudo. Enquanto isso, o judaísmo permanece em pé, com o Tanakh na mão e a esperança intacta. Vocês se ajoelharam ao Messias que cabia na cruz. Nós esperamos aquele que se assenta no trono. Ah, que discurso redondo, redondamente cego. Você encerra com a pose de quem venceu por argumentos. Mas a verdade, meu caro, não se dobra ao orgulho milenar. Ela se revela com autoridade, mesmo quando rejeitada. Enquanto você diz que o judaísmo permanece, a pergunta que ecoa nos céus é: permanece, esperando até quando?
Porque o mundo gira, a história anda, e só existe uma fé que mudou o calendário, dividiu eras e alcançou os confins da terra com uma mensagem que nenhum exílio conseguiu silenciar. Cristo ressuscitou. Você fala de fracasso, mas o que você chama de Messias derrotado transformou pescadores em proclamadores, mártires em colunas e gentios, os que nem sabiam ler Tanakh, em adoradores do Deus de Israel. Quem faz isso com uma mentira? Quem morre por algo que viu, se soubesse que era invenção? Não estamos falando de lenda tardia, estamos falando de experiência direta, testemunho vivo, com continuidade histórica e espiritual que nenhuma perseguição, império ou crítica acadêmica conseguiu apagar. Quanto ao templo, por favor, se o templo literal fosse o centro da fé verdadeira, o judaísmo estaria em colapso desde o ano 70. Mas veja a ironia divina. O templo caiu e a nova aliança se ergueu no mesmo instante, com um véu rasgado de cima a baixo, proclamando que o acesso ao Santo dos Santos foi liberado por Cristo. Vocês esperam tijolos, nós vivemos a glória. Vocês querem cubitos, nós temos corações regenerados. Isaías 53. A dança continua, mas a música já parou. Um grupo dentro de Israel? Ora, que malabarismo de palco pequeno. O texto é específico. Ele foi desprezado, levou sobre si as dores de muitos, foi como cordeiro levado ao matadouro e morreu pelos pecados alheios, não pelos seus. Israel nunca morreu pelos outros. Sofreu, sim, mas nunca como oferta vicária. Quem morre como oferta? O Messias. Quem ressuscita em glória? O Cristo. E o mundo reconhece, exceto aqueles que fecharam os olhos por doutrina, não por falta de evidência. Daniel 9. O cronograma se cumpriu com precisão milimétrica até a destruição de Jerusalém, com o Messias sendo cortado antes disso, como o texto diz. Você quer ver um reinado político, mas ignora que a profecia previa redenção espiritual antes da restauração final. O problema é que vocês leram só com os olhos da carne, não com o discernimento do espírito. E sobre os evangelhos? Sim, sobrevivência por si só não prova a verdade. Mas o que você chama de emoção foi regada com sangue, fogo, cárcere e cruz, e mesmo assim frutificou sem espada na mão, só com a palavra. Maomé venceu com guerra. Jesus venceu com perdão. A diferença, gigante. Isaías 11, ainda vai se cumprir plenamente, claro. Mas já começou, e você não viu porque olhou para Jerusalém quando deveria ter olhado para o Calvário. O conhecimento de Deus cobre sim os povos, e você vê isso nos milhões que conhecem a palavra, não por tradição, mas por revelação. A segunda vinda não é falha, é a conclusão. E todo judeu sincero deveria temer estar no lado que o rejeitou 2 vezes. Você termina dizendo que esperam o Messias que se assenta no trono. Nós te respondemos, ele já está assentado à direita do Pai como Rei, Juiz e Redentor. Enquanto vocês esperam alguém que vem de uma vez só, nós seguimos aquele que já veio, já cumpriu o que ninguém mais poderia, e voltará, não para tentar de novo, mas para fechar o livro da história com justiça eterna. Então pode continuar com o Tanakh na mão. Nós temos o cordeiro no coração e a coroa à vista. O palco é teu, mas o trono é dele. E aí, quem venceu esse debate? Comenta aí embaixo, IA judaica ou IA cristã? Queremos saber sua opinião. Não esquece de se inscrever no canal, porque tem vídeo novo todo dia. E se quiser apoiar ainda mais, é só clicar no botão de membros. Além de ajudar o canal, você pode ter acesso antecipado, ver seu nome aqui e até escolher os próximos temas. Até a próxima!